Não, então, a gente veio para os Estados Unidos, a gente era católicos, éramos católicos. A minha irmã mais velha, Daniele, ela namorava um menino no Brasil e aí ela se converteu através da vida dele. Aí quando a gente veio para os Estados Unidos, a primeira coisa que ela quis era a igreja, né? Que imagina, naquela solidão, né? A primeira coisa, o refúgio dela foi A atrás de igreja uma... católica. Não, ela já era convertida, ela converteu com esse namorado lá no Brasil. Ah, tá. Aí ela tava naquela fase, assim, do primeiro amor, sabe? Na conversa recém-convertida. E aí ela foi para uma igreja, ela era da Igreja Quadrangular do Brasil. E aí, assim que ela pisou nos Estados Unidos, ela quis procurar uma igreja. E aí ela encontrou a Quadrangular. Aí, através dela, através da oração dela, né? Eu me converti, eu fui a segunda. Aí depois foi a minha mãe, depois foi a minha irmã do meio e depois foi o meu pai. Então a gente éramos católicos, né? Quando saímos do Brasil, exceto a minha irmã mais velha. Então começou pela... Engraçado, isso aí foi legal. Começou pelas filhas, que aí foi até chegar ao pai. Sim, sim. Geralmente acontece dos pais levarem os filhos, né? Bacana. Eu acho que essa questão também, né, Deus é perfeito, porque se minha irmã não fosse cristã, se ela não tivesse encontrado Deus, né, na fase que ela encontrou antes de vir para os Estados Unidos, talvez a história dela ia ser totalmente diferente. Talvez ela ia se revoltar contra os meus pais, talvez ela ia... Porque assim, ela teve a crise dela, né, quando ela chegou aqui. Ainda mais que ela sofreu muito, eu lembro que ela teve uma crise bem forte em questão, assim, que ela se revoltou, ela gritou muito, ela chorou, falou assim que ela queria ir embora e tal. Ainda mais que ela deixou o namoradinho, ela tinha 15 anos, a minha irmã. Se eu tinha 10, ela tinha 15. Então, assim, a fase dela foi bem mais difícil em questão de identidade. Muito mais difícil. Então, quando ela veio para cá, ela, graças a Deus, que ela já era né, convertida, porque eu tenho certeza que Deus foi que ajudou ela a passar por tudo que ela passou, e graças a Deus todos nós hoje... E como você já falou aqui algumas vezes, né? Ela era referência para vocês por ser irmã mais velha, então, poxa, isso daí, Deus foi muito bom nesse ponto, né? Com certeza, foi muito misericórdia. Tem uma outra pergunta aqui, Larissa, né? Você acha que a conversão de vocês ajudou nesse processo? Com certeza. No com todo? certeza. Porque a minha irmã mais velha, eu lembro que ela passava a maioria das noites dela orando pelos meus pais. Eu lembro que eu fazia até parte das orações dela. Eu chamo ela de... Ela é minha mãe da fé, né? Porque a minha irmã mais velha, eu até me emociono. Se hoje eu sou uma mulher de oração, eu devo totalmente a minha irmã. Legal. Ela foi... Quando eu falo que ela foi a minha irmã, a minha mãe na fé, porque realmente ela foi. Foi com ela que eu aprendi a orar, foi com ela que eu aprendi a jejuar, e foi através dela, né, que a nossa família se converteu, e eu sei que o galardão dela é muito grande no céu. E assim, eu lembro que como a gente morava com esses pessoais, né, esses rapazes e tal, eles zombavam muito dela. Porque, como assim, a gente tinha praticamente um quarto para todos nós dormirmos, eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, ela não queria acordar a gente para orar. Aí o que ela fazia? Ela saía do quarto. Ela ia para a sala orar. E eu lembro, assim, muito claro que eles chegavam das boates, das festas deles, e a minha irmã orando. E eles chamavam ela de louca. Falava, meu, você é louca. Você tá aí orando uma hora dessa, com a idade que você tem. Então, assim, a minha irmã foi muito, muito zombada. Fora que ela já era zombada na escola, né? Fora tudo que ela passou na escola. Então, certeza absoluta que o favor de Deus foi muito misericordioso. E eu tenho certeza que até hoje ela vai colher por tudo que ela passou. Então, a conversão da minha irmã, antes de vir para os Estados Unidos, ela ter, né? Deus providenciou tudo, né? Com certeza, porque sem Deus, eu não sei o que seria, realmente, assim. Às vezes é até um pouco clichê falar, né? Sem Deus não era possível, mas a gente vivenciou realmente na pele que sem a minha irmã, né? Vamos dizer que foi a pioneira ali entre a gente, a conversão dela, realmente eu não sei o que seria.